Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo meu vídeo no YouTube. Nessa sequência que eu estou falando sobre escatologia. Falei sobre o arrebatamento da igreja, falei sobre o tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja, e hoje vou falar sobre as bodas do Cordeiro. E eu quero começar com Apocalipse, capítulo de número 19 e verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Olha que coisa interessante nessa passagem de Apocalipse. E tem alguma coisa aqui muito tremenda, para que você não confunda. Veja que a igreja foi arrebatada. E a igreja, ao ser arrebatada, ela passa por um julgamento, que é o tribunal de Cristo. Agora, se o arrebatamento é símbolo de um casamento, o tribunal de Cristo é onde você vai receber os presentes do casamento, as bodas do Cordeiro, é a festa do casamento. Durante 7 anos, nós estaremos com Cristo ceando durante 7 anos aqui na terra, dividido em 2 períodos. Será a tribulação e a grande tribulação. E eu vou falar isso no próximo vídeo. Então, durante 7 anos, eu e você que fomos arrebatados, passamos no tribunal de Cristo, vamos estar agora ceando com Cristo na festa do casamento. E qual é o bom disso? O bom disso é que todos vão ser servidos por Jesus. Olha, está lá em Mateus capítulo 26, deixa eu abrir aqui rapidinho para você ver comigo o texto. Mateus 27, aleluias. Mateus 27, quando ele diz, 26 ou 27, quando ele diz assim, ó, eu não estou achando aqui o texto agora, que eu não marquei, mas ele diz assim, que a gente vai beber com ele, até que de novo possamos participar no reino do meu Pai. E, bom, está lá em Mateus, capítulo 26, 27 ou 28. Isso não é o tão importante. E o próprio Cristo vai nos servir. Hoje na igreja o diácono te serve, o pastor te serve, a diaconisa te serve, mas naquele dia, nas bodas do Cordeiro, é o próprio Cristo que vai nos servir. Uma outra coisa muito interessante é que só vai participar das bodas do Cordeiro quem se casou. Ou seja, quem foi arrebatado, quem participou do tribunal de Cristo. Quem não foi arrebatado não vai participar das bodas do Cordeiro. Uma outra coisa, uma particularidade aqui no versículo 7 que eu li, regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Veja, aqui nesse versículo 7 cai por terra a tese de que muitas pessoas estão ensinando que a igreja vai passar na grande tribulação. E a igreja não passará na grande tribulação. Por quê? Porque aqui no versículo 7, a igreja já tinha sido arrebatada. E como é que eu te provo isso? É porque aqui ela é chamada de esposa. Ela não é chamada de noiva. Noiva, ela é chamada na terra. Esposa, ela é chamada no céu. Então, ela já se casou, já foi arrebatada. Então, a igreja não passará na grande tribulação. Agora, veja, aqui também uma outra particularidade, que é a segunda fase da grande tribulação, capítulo 19. Você vê a diferença da igreja triunfante para a igreja militante. Olha que coisa interessante também nisso aqui. A igreja militante está no capítulo 7 de Apocalipse. Verso 9, depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, vestidos, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Essa daqui é a igreja militante. A igreja militante, ela vem da grande tribulação. Agora vamos voltar a Apocalipse capítulo 19. Versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro e resplandecente. Olha que diferença. A igreja que vem da grande tribulação, ela veste roupa branca e palmas nas mãos. Eu repito, a igreja que vem da grande tribulação, que é a igreja militante, ela vem com roupa branca e palma nas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9.
Mas a igreja triunfante, ela recebe linho fino, puro e resplandecente. A minha pergunta é, o que você quer na sua vida? Participar da igreja militante ou da igreja triunfante? Ah, e está lá, ó, versículo 14 do capítulo 7. E disse Senhor, tu sabes, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite em seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. E o versículo 17 diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Pega esse versículo aqui de Apocalipse 7, 17 e vai pregar. Isso está errado. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, a igreja que vem da grande tribulação. Você quer ficar na grande tribulação? Para pagar a salvação com seu sangue? Porque hoje a salvação é de graça. E eu vou falar melhor quando eu estiver gravando um vídeo de grande tribulação. A salvação hoje é de graça, é o favor de Deus para nós. Mas na grande tribulação você vai ter que pagar a salvação com seu sangue. E o que você vai receber? Que Deus limpe os seus olhos de toda lágrima. Então escolha, toma a sua decisão, a igreja militante ou a igreja triunfante. Uma outra particularidade no Apocalipse capítulo 19, sobre as bodas do Cordeiro. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você não pode confundir o versículo 7 com o versículo 9. Porque as bodas do Cordeiro, no versículo 7, está falando de Cristo com a igreja. O versículo 9, quando ele fala da ceia das bodas do Cordeiro, ele não está falando de Cristo e a igreja. O versículo 9, o versículo 7, as bodas do Cordeiro será no céu. O versículo 9, a ceia das bodas do Cordeiro vai se dar na terra e não no céu. E como é que é isso? A ceia das bodas terá lugar na terra. Será a participação da igreja na destruição do poder gentílico mundial sob o comando da besta, a partir do instante que Jesus tocar a terra. No versículo 17 você vê isso. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. A ceia do grande Deus. Então as ceias das bodas não tem nada a ver com as bodas do Cordeiro. É isso que você precisa aprender também. Agora o versículo de número 15. Veja, aguda espada. Que espada era essa? Que espada era essa? Você pode encontrar Oséias capítulo de número 6, verso 5 e Hebreus 4 e 12. Que fala da palavra de Deus. Então uma aguda espada, o versículo diz, da sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações. Ou seja, a palavra. Versículo de número 18. Veja, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentaram, a carne de todos os homens, livres e servos pequenos e grandes. Veja, eles não queriam viver na carne. Veja quantas vezes aparece a palavra carne, 1, 2, 3, 4, 5 vezes no versículo de número 18, aparece a palavra carne. Então a ceia das bodas do Cordeiro será a igreja julgando a besta, será julgando o anticristo a partir do instante que Jesus tocar nessa terra. Quando Israel estiver clamando por Deus, aí a igreja vem para ceiar. Então, versículo 19, eles viveram tanto na carne, 5 vezes aparece a palavra carne, que eles serão também aniquilados na sua carne. Então, vamos parar para pensar como será glorioso participar das bodas do Cordeiro. Repito, não confunda bodas do Cordeiro que vai se dar no céu com Cristo e a igreja, com a ceia das bodas do Cordeiro que vai se dar na terra no julgamento da besta com os seus aliados, e vai se dar na terra. Não confunda isso. Que a nossa esperança esteja em ser arrebatado, que a nossa esperança seja participar do tribunal de Cristo, e que a nossa esperança seja estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. O próximo vídeo eu vou gravar sobre a grande tribulação. Aguarde, que Deus nos esconda nele para que o mal não nos haja. Deus te abençoe.